Olá, 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 passageiros! Vamos para mais uma viagem do Projeto Modo Voo Podcast, o nosso espaço de trocas e histórias inspiradoras, histórias reais. Aqui os temas são profundos, relevantes e muito necessários. Eu sou Marcela Rosenblatt, mãe do Bernardo, psicóloga, e há quase uma década que eu me dedico à saúde mental infantil e à parentalidade consciente. No episódio de hoje, vamos mergulhar no mundo do PHDA. E como você já sabe, apertem os cintos, porque o Projeto Modo Voo Podcast já vai começar. Em nome da comandante e da tripulação, desejamos a todos um ótimo voo. A nossa convidada de hoje lembra com amor todos os bons momentos proporcionados pelo pai durante a sua infância. Teve o voleibol como amigo durante os tempos da escola e gostou muito dessa interação com o desporto. Integrou cedo o mundo do trabalho, com todos os seus desafios, e cresceu para se tornar uma mulher forte e resiliente. Aos 27 anos, foi mãe da Safira, hoje com 13 anos, e na maternidade encontrou uma experiência única e a etapa mais transformadora da sua vida. Em união com o Feliciano, receberam os gêmeos Santiago e Lorenzo, que já têm 8 anos, e todos juntos construíram o amor e o melhor porto seguro, uma família unida e feliz. Com um altruísmo de cuidadora, diz que está bem quando a sua família está bem, e ganha força extra sempre que o marido ou algum dos filhos dizem que a amam ou que têm um orgulho enorme dela. Hoje recebemos a mamãe Joana, mais uma vez nesse podcast, para embarcarmos juntos nessa viagem que tem uma paragem especial, o mundo do PHDA. Joana, obrigada por estar aqui mais uma Obrigada, vez. eu. Obrigada pelo ter aceito o nosso convite de estar aqui novamente. O nosso primeiro episódio gravado foi maravilhoso. Quem não assistiu, por Fantástico. favor, assista. Não tem que vale muito a pena assistir. Sem dúvida. Falamos da Safira, especialmente, não é? Exatamente. Investimos nesse assunto bastante. Tínhamos a ideia de falar da Safira, do Lorenzo e do Santiago, mas o papo estava tão fluido que falamos apenas da Safira. Ainda ficou tanta coisa por dizer, não é? Mesmo. Mas então hoje vamos focar no Lorenzo e no Santiago. E me conte você, então, eles receberam o diagnóstico de PHDA. Como é Sim. que foi esse diagnóstico, né? Como é que foram as suspeitas, os sinais? Conta aí um pouquinho desse início. Sim, as suspeitas foram certos comportamentos não tão. Não nos levavam para um diagnóstico desse género, mas era mais pela agitação, a dificuldade na concentração, não conseguiam iniciar um jogo, uma tarefa e levá-la com concentração até ao fim, facilmente se perdiam ali pelo meio. Os dois. Os dois, Ok. os dois. E na escolinha era exatamente igual. Pronto, e então eu decidi pedir uma opinião médica, precisamente a mesma médica que segue a Safira, Ok. e ela Psiquiatra? fez neuropediatra. Ok. Neuropediatra. E ela avaliou os gêmeos, que eles são gêmeos, Uhum. e eu até achava que havia lá, ali, o Santiago teria algo mais do que o Lorenzo, por causa dos comportamentos. Ok. E o mais caricato é que na avaliação da médica foi ao contrário. Ela avaliou os dois e algo que eu fiquei surpreendida quando ela disse que o Lorenzo tinha muito mais o diagnóstico do que o Santiago, Muito mais, talvez, porque... a nível de sintomas. Ah, ok. Mas sintomas que estavam, para nós, eram mais ocultos, não é? À visão médica estavam muito presentes, porque a gente generaliza, não é? O estarem irrequietos, a falta de concentração, mas há outro tipo de comportamentos que eles vão tendo que nós achamos ser normal, mas aos olhos médicos não são. Estão ali no diagnóstico. Consegue exemplificar alguma coisa? Se recorda? É Não. assim, o Santiago, pronto, eles têm o mesmo diagnóstico, mas muito diferente um do outro. Sim. E então, por exemplo, enquanto o Santiago tem muitos tiques e tem muita dificuldade em estar
quieto. O Lourenço conseguia fazê-lo, mas não conseguia, por exemplo, ver um filme de início ao fim. Já o Santiago cola mais na televisão, por exemplo. Ok. Isto é um exemplo, por exemplo, executar tarefa. O Lourenço tinha mais dificuldade em executar a tarefa até ao fim do que o Santiago. Pronto. Havia assim. Algumas pequenas nuances, né? Exatamente. Que, claro, Havia ali mesmo... uma pequena coisa ou outra que tinham em comum, mas os dois muito diferentes. Mas como o Santiago era muito mais irrequieto, não é? Constantemente, nós inclinávamos mais para um diagnóstico mais assertivo, Ok. de No senso uma comum, né? Que possível a gente acredita. hiperatividade, não é? Sim. No Santiago, qual o meu espanto quando a médica disse, ok, mas há aqui uma maior percentagem do lado do Lourenço. E essa avaliação, vocês estavam presentes? Como é que foi? Estávamos. Foi em consultório mesmo? Sim, foi em consultório. A doutora, primeiro, assim, enquanto nós estávamos em consultório, eles vão brincando Sim. e ela vai avaliando o nível da brincadeira. Depois dessa parte, e vai-nos fazendo uma série de perguntas de comportamentos Tem em casa. questionários, né? Levou algum Sim, questionário para a escola também? sim, também. Normalmente é assim. Sim, sim. E mediante o que a gente ia dizendo que acontece em casa, seja em atividade de brincadeira, seja a nível de trabalho deles, seja os comportamentos à mesa, o que comem, tudo isso, foi avaliando a brincadeira deles e depois tentou pará-los um bocadinho à beira dela e foi fazendo algumas perguntas, pediu-lhes para fazer um desenho. Ok. Fez algumas perguntas relacionadas com escolas, dificuldades que eles sentiam. Tudo isso fez com que ela chegasse a um diagnóstico. Que é clínico, como você trouxe, né? Comportamental Exa- clínico e Exatamente. sempre também contando aí com esses lugares que recebem a criança, a família e a escola também, fora o Exatamente. lugar dela, né? Da especialista. Exatamente. Mas é importante o relato dos ambientes. Foi assim quando ela disse que o Lourenço que tinha uma maior percentagem, eu fiquei assim, certeza, doutora, ela é assim. E agora, com o passar do tempo, consigo perceber o que ela disse na altura. E realmente é claro que o Lourenço desenvolve ali, reconhece mais a hiperatividade no Lourenço, embora depois com o conviver vê-se que o Santiago também, mas o Lourenço mostra mais a olho nu, mesmo assim. O Santiago, lá está, são sintomas muito diferentes. O Santiago tem muitos tiques, vai adotando vários tiques, corrige um, vem outro. Nós estamos... Porque o PHDA está muito ligado a um comportamento ansioso também. Pode Sim. estar, não é? Sim, sim. Então, os tiques, eles têm mais a ver com a ansiedade do que com o PHDA de fato. Exatamente. Mas Por exemplo, pronto, o então ele Santiago tem tem esse... tiques, o Lourenço não tem tiques. Ok. E nós vamos sempre chamando a atenção, conselho médico, sempre corrigindo para não fazer aquilo. E que é o quê? Qual é o tique dele? Ainda não vai há muito tempo, tinha o tique de De piscar piscar, sim. os olhos. E então, se tivesse nível de stress, pior. Sim, Pior. aumenta a ansiedade. Depois começou a abrandar esse tique, começou a enroscar O o cabelo. cabelo. Então, foi-se chamando a atenção. O mais recente era... Ok. Ia para a cama para dormir e eu ouvia. No Brasil a gente chama de pigarro, mas aqui acho que não é pigarro. Mas enfim, Exatamente. esse rosnar, né, da garganta. O Lourenço nunca teve tiques. Por isso, pronto, ele vai tendo o tique e vai piorando, piorando, piorando. Nós vamos chamando a atenção e ele depois abandona aquele, mas adota outro. Ok. E depois, Mas o que é o chamar a atenção, Joana? O que a médica orientou a fazer? Corrigir, chamar a atenção para não fazer aquilo. Mas não como uma repreensão, não é? Não. Só Por exemplo, quando mudar a ele fazia... atenção. E eu dizia, Santiago, não faças isso. Uhum. Mas eu não consigo controlar. Consegues, concentra-te. Tens que concentrar na tua cabecinha que isso não está certo e até te pode fazer mal. Por isso, concentra-te, tenta focar noutra coisa. Quando Ajudá-lo vem a vontade a de fazer trocar. isso, tenta pensar noutra coisa qualquer. E lá está, há tiques que consegue, por exemplo, o tique de pescar os olhos, ele nem se apercebia Sim, que o fazia, não é porque às vezes intencional. chamava a atenção, não faças isso, relaxa. E ele, mas eu não estou a fazer nada. E ele nem associava o fazer sim, dava por ela, também. mas lá está, eles acabam por fazer de uma forma tão natural
que nem dão por ela, que eu estou a Sim, fazer. é uma forma de se autorregular. A gente fala tanto essa coisa do se autorregular pelos comportamentos estereotipados do autismo, né? Mas o Exatamente. PHDA também. Sim, Então, também. principalmente quando tem esse traço muito vinculado à ansiedade, existem esses mecanismos de autorregulação, que seja o piscar, seja a garganta, seja o que for, Exatamente, porque para ele se tentar estiver controlar. num momento de maior ansiedade, não é? Se eu estiver a chamar a atenção de alguma coisa, na escola se exigir alguma coisa que lhe exija mais atenção, e ele foca ali no tique e é muito mais assertivo, o tique está ali constantemente e mais difícil ele controlar. Sim. Por isso tem tudo a ver com a ansiedade. E ele fez algum percurso em terapia ou algo nesse sentido para ajudá-lo a lidar com essa ansiedade? Sim, eles fazem os dois psicomotricidade. Ok. E embora o Santiago está muito mais controlado do que o Lourenço. O Lourenço tem alguma dificuldade em concentrar-se. Muita dificuldade em concentrar-se. E depois é muito inseguro, porque infelizmente eles passaram por uma escola onde foram vítimas de bullying, os dois, mas mais o Lourenço, porque o Lourenço é muito introvertido. Ou seja, uma criança que se tiver à vontade com alguém é um palhacinho. Super divertido, está sempre a tentar fazer rir, muito sensível. Ele consegue perceber à distância quando alguém não está bem e precisa Faz de um essa leitura abraço. social muito bem, Sim. não é? Mas quando não conhece, ele fecha-se até tentar perceber como pode reagir com a pessoa. Uhum. Uma leitura social Sim, riquíssima. sim, e com muita maturidade para a idade. Muita mesmo. Eles têm 8, não é? 8. E já o Santiago é muito imaturo para a idade. Tem muitos comportamentos de uma criança de 3, 4 anos. Por isso, eles são gêmeos, mas Não. não tem nada Só igual a forma um de ao nascer outro. foi igual. O resto, Exatamente. nada. Talvez um É, DNA. São mas idênticos? Não. não, Não. não. Então nem São o DNA. muito. São gêmeos zigóticos e são mesmo diferentes um do outro em tudo. E a nível de personalidade, nada a ver. E o Lourenço, por ser assim, foi uma criança que no primeiro ano sofreram bullying e fechou-se muito. Primeiro que conseguíssemos descobrir o que se estava a passar foi difícil. E segundo relatos dele, quando tinha que apresentar algo à turma ou falar para a turma, era gozado. Uhum. E então daí o fechar-se. Claro. Tem medo de falar porque tem medo que se riam dele. Uhum. Tem medo de reagir porque tem medo de que o agridam do outro lado. E é muito difícil ultrapassar O que isto. gera mais ansiedade e é uma bola de neve. Exatamente. E me fala assim, quando você então tinham esses sinais, foram a neuropediatra, fizeram essa avaliação, chegou o Sim. diagnóstico do PHDA, imagino Sim. que com um laudo para cada um dos meninos, com essa descrição então que você trouxe de características né, que são mais Sim. acentuadas em um ou em outro, e o próximo passo é levar isso para a escola. Sim. O que é difícil, porque eu acho que hoje em dia as escolas, não estou a dizer que são todas iguais, mas a maior parte acham que as crianças hoje em dia é tudo irrequieto e tudo que tem que ser medicado para os parar. Sim, exato. Não é? Pronto. Uma criança é irrequieta, alguma coisa não está bem, tem que ir levar ao médico para o parar. Pronto. Porque é mais fácil controlar crianças que ficam ali sentadas direitinho. Exatamente. É muito mais fácil. Só que são crianças. E criança precisa de movimento. Exatamente. E então a primeira reação da parte da escola foi: ok, então medicaram. Medicaram? Como assim? Se a médica medicou as crianças perguntaram para vocês. Exatamente. Se ela deu o remédio. Não, de uma forma imediata não, embora está ali o diagnóstico, mas a médica quer a avaliação da parte da escola, quer um sumário da avaliação do final do período da escola, para avaliar a nível cognitivo escolar, tudo isso, e depois no final, aí sim, de uma forma mais assertiva, o diagnóstico. Se fizer sentido, exatamente, começar o medicamento. Exatamente. Pronto, e assim foi.
Que Foi com 8 assim. anos eles estavam no segundo ano, Não, o terceiro? segundo ano eles estão agora. Isto foi tudo no primeiro ano. Certo, isso foi Ou seja, tudo. este Desculpa, claro. diagnóstico 8 anos tem é hoje. 1 ano e meio, Perfeito. Então eles por estavam aí. exatamente nesse período da adaptação Ai, meu Deus, qual é o nome? Da Adaptação, alfabetização. exatamente, Então, adaptação ao primeiro ano. perfeito. Então, começando a ler e escrever, né? Começando esse processo de se alfabetizar. Exatamente, E já com todo esse cenário de bullying, ou seja, eu não posso falar, eu tenho que ficar ali aqui quase invisível para ninguém me notar. exatamente, Recebo esse diagnóstico. exatamente. Como que foi para eles? E muitos comportamentos difíceis para eles controlarem, Sim. autocontrolar. E muita coisa eu já tinha reparado neles antes de entrarem no primeiro ano e começou a desenvolver mais no primeiro ano. E aí é que começou a dar o estado de alerta, não é? Alguma coisa aqui não Não está vai muito bem. certa. Eles precisam de uma ajuda. Lá está, porque eles entraram no primeiro ano, tanto um como o outro já sabia escrever o nome, Ok. mas depois, até que eu dizia ao Feliciano, olha, o Santiago vai ter mais dificuldades na escola do que o Lourenço. E depois, com o decorrer, começaram a revelar ao contrário, Hum. para nossa surpresa. E depois, com os comportamentos de ter que fazer algumas tarefas em casa e assim, nós fomos apercebendo que realmente havia ali qualquer coisa que precisava de ser aconselhada. Ok. Pronto, e foi daí é que partimos para uma consulta para serem avaliados. Depois foi pedido as tais avaliações à escola, o questionário preenchido pela professora. Voltámos à médica e aí sim, foi um diagnóstico bem assertivo. Pronto, o que suspeitava confirmou-se mesmo. Uhum. Aí partiu a medicação de uma forma leve. Ok? Tá, tinha percebido errado. Então, quer dizer, depois desse processo de sinais, dificuldade escolar, sinalização da escola, talvez, foram na neuropediatra, fez a avaliação, chegou o diagnóstico e já com o diagnóstico já houve o medicamento. Exatamente, Perfeito. exatamente. Ok. Depois de todo o relato nosso de casa, mais a avaliação da escola e o questionário preenchido pela professora, que Uhum. era muito semelhante ao nosso, mas a nível de Sim, só comportamentos na muda os escola, ambientes, não é? claro. Se eles conseguiam socializar com os amigos, conseguiam facilmente fazer amizades, Sim. se brincavam uns com os outros, pronto, tudo isto é importante a nível escola, que eram coisas que a gente não consegue responder a tudo, não é? Porque não estamos o dia todo com eles na Claro, escola a e a ver. criança ela tem o direito, assim como nós, de ser diferente a depender do ambiente que ela está. Então, ele, Exatamente, de qualquer pessoa, ele é um Santiago e um Lorenzo em casa, e um Santiago e um Lorenzo no contexto exatamente, escolar, claro. exatamente. E Então, aí sim, de uma forma mais assertiva, com todas as respostas, a médica medicou ok, os dois, os dois. Os igual. dois é igual, a Ok, dose é igual, e depois lá está. O efeito do medicamento aí é igual para os dois. ok. E eles E conseguem quais foram? ficar, conseguem focar-se, ficam tranquilos. É notório que ficam bem mais calmos, Uhum, porque conseguem fazer uma tarefa de início a fim, conseguem escutar-nos de início a fim. Quando estamos a dizer alguma coisa, eles escutam, uhum, coisa que sem medicação ou antes da medicação tinham muita dificuldade, porque nem focavam em nós uhum. com a dificuldade da atenção que tinham que ter. Perfeito, de perceber o comando, né? Isso para a escola e para aprendizado é fundamental. Então, imagino Exatamente. que a escola também já deva ter percebido alguma Sim, mudança. sim, sim. Segundo a professora na altura, que não é a mesma, foi notório o comportamento na escola, porque o Lourenço entrou numa frustração tão grande que fazia birras dentro da sala de aula. Quando a professora pedia para executar uma tarefa ou fazer determinado trabalho, ele dizia que não queria e que não queria e batia com os livros no chão, fazia mesmo birras feias. E aquilo era a frustração É, a falar por ele. claro, e o não desejo, né, de se confrontar com um fracasso, ou não saber, né, ou aquilo que ele ainda não Exatamente. alcançou. E ele, Claro. e ele, e ele ali ele sentia que não estava a ser compreendido e que não Exato. estavam a ajudá-lo.
E a frustração foi aumentando, aumentando, aumentando. Enquanto o Santiago, lá está, isso também tem a ver com a maturidade. O Lourenço tem uma maturidade mais acima e conseguia perceber que alguma coisa não ia certo com ele e que não estavam a ajudá-lo. O Santiago já não ligava e deixava-se levar e está tudo bem. Está tudo bem, se o chamassem a atenção ou se o obrigassem a fazer um trabalho, é tranquilo, passou à frente e andou. O Lourenço já não reage assim. E isso tem a ver com a maturidade de um e de outro que não tem nada a ver. E, por exemplo, o Santiago, lá está uma das coisas que eu não sabia que está associada é o mentir. Mente muito, muito. E eu fiquei muito admirada quando uma das perguntas no questionário era essa. A nível de mentiras, se mentia, e o Santiago mente muito, o Lourenço não. E, e era uma das coisas que eu falei com a professora para estar atenta e é sempre chamada a atenção, sempre, sempre. Estou sempre a dizer que a mentira é uma coisa feia, não se diz, só que ele faz de uma forma tão automática e ele acha que aquilo é a verdade dele. Né? Mas eu não estou a mentir, mãe. Sim, estás a mentir porque eu sei que estás. E é como muito feio. A criatividade dele, ele é criativo? Ai, super, super. O Santiago às vezes parece que vive noutro mundo. Imagina assim coisas. Vou dar um exemplo. Desde que eles são pequeninos, eu vou usando truques para eles ultrapassarem várias fases difíceis. O Santiago fez xixi na cama até muito tarde. E então, um dos truques que o ajudou bastante foi a fada do xixi. Eu comecei a dizer-lhe que ele tinha que ir fazer xixi antes de se deitar e durante a noite, quando ele se deitasse, para pedir muito à fada do xixi para o ajudar de noite, para ele não fazer xixi na cama. E ele fazia aquilo. Ele ia para a cama com uma convicção que tinha que pedir à fada do xixi muito para o ajudar. E então, a fada do xixi levantava-se à meia da noite Ai, maravilhoso. e ia colocá-lo a fazer xixi. Pronto. Ok. E tanto um como o outro, eles acordam durante o sono e depois não se lembram. Isso é os dois. Então eu ia, colocava-o na casa de banho, ele fazia xixi e eu deitava outra vez na cama. De manhã, ele acordava super feliz porque a cama estava seca, a fada do xixi foi ajudar. Então ele acordava numa alegria, até que isto tornou uma rotina e já não faz xixi na cama. E já não precisa de pedir ajuda. Mãe, eu já não preciso pedir ajuda à fada porque eu já não faço xixi. Ela curou-me. E ele acredita tanto naquilo que às vezes eu pergunto qualquer coisa e eles respondem e às vezes enganam-se. Sim, mas não foi isso. E como é que tu sabes? E diz assim o outro. Sabes que a mãe fala com as fadas, ela sabe tudo. Por isso o Santiago acredita nesse mundo que a gente, qualquer coisa que diga, para ele é aquilo. Por isso ele fantasia. Olha que coisa linda que você acabou de dizer, né, Joana? O quanto que é importante a gente conhecer os nossos filhos, porque pode ter 10 filhos, cada um vai ter uma forma específica de se comunicar, uma forma específica de fato ensinar, né? Então, quer dizer, é Santiago, agora eu já tô confundindo, Santiago Lourenço, Santiago é um menino criativo que tem uma capacidade de pensamento, de criar histórias e de embarcar nesse mundo lúdico, que é fenomenal. E usamos essa ferramenta. E usa essa, claro, e muito bem. E a favor deles. Claro que sim. É nesse lugar que ele vai aprender melhor, que ele vai se desenvolver melhor. Não é só colocando assim, não pode fazer xixi na cama porque acabou. Não, calma lá, ele é uma criança. Não. Se ele pudesse não fazer, ele não faria. Claro que eu não me surgiu esta ideia logo de início. Ao início aquilo foi, ok, como é que vamos fazer? Porque ele acordava chateado porque fez xixi na cama, estava todo molhado. Claro que sim. E para ele achava, como é que eu vou parar isto? É uma coisa que não controla, não é? E então eu fui tentando algumas coisas antes de chegar a isso. Tenho certeza. Colocá-lo a fazer xixi antes de ir para a cama, evitar coisas líquidas. Por exemplo, deixei de dar sopa à noite, para não ingerir tanto líquido à noite. Perfeito. Fui tentando assim essas formas. E mesmo assim, não resultava. Até que chegou um dia que eu disse, fantástico, eu vou usar isto.
a favor dele, ele vai se acreditar. Sem menosprezá-lo, sem diminuí-lo, sem Exatamente. falar que é ele que está errado. Não, é um fato, está acontecendo, vamos pedir ajuda à fada. É uma fase que nem todos passam, mas os que passam têm que ultrapassar de alguma forma, tem que ter uma ajuda. Isso. Tem que ter uma ajuda. Porque não é o ralhar ou castigar, Que é muito pelo contrário, né? às vezes leva à Sabermos. frustração E o e a uma medo, bola. né? E aí você fica tão Exatamente. ficcionado. Eu não posso fazer xixi, então eu faço xixi. Porque aquilo fica na sua cabeça É, de tal forma que é impossível criar estratégia se eu tô morrendo de medo porque eu não posso fazer alguma coisa. Agora não, se eu exatamente. confio que vai existir uma fada que vai me ajudar e vai cuidar de mim quando eu não puder, porque à noite ele tá dormindo, então Exatamente. eu confio e o organismo naturalmente volta a uma organização. Sim, ele acreditou tanto naquilo. E ele ia várias vezes, eu e o Feliciano ficámos atrás da porta a escutá-lo, porque ele pedia com tanta convicção à fada para não se esquecer de vir de noite ajudá-lo, para ele não fazer xixi na cama. E então adormecia assim. Por isso aquilo ficava de tal maneira no consciente dele, não Uhum. é? Que depois eu tinha o despertador 3, 4 da manhã, levantava-me, ia colocá-lo a fazer xixi. Às vezes acontecia de chegar à beira dele e ele já ter o xixi na Ok, cama. sim. Mas não havia problema. Eu chamava o Feliciano devagarinho, então tirava-lhe a roupa, colocava-o novamente a fazer xixi e depois ele Que segurava um bocadinho maravilhoso. nele. Eu trocava a roupa da cama e ele deitava-se Gente, que novamente. sono pesado maravilhoso. Mesmo, ajudou E muito, que porque com o sono entrega. leve era impossível fazer E que isto. entrega, porque nada melhor na vida do que experiências que venham a confirmar e nos capacitar, não é? Então, se ele tivesse repetidas e repetidas e repetidas noites, Sim, fazendo xixi na cama, que fada que ia dar conta, né? Então, claro exatamente. que você que foi essa fada que levou ele à casa de banho e que fez todo esse cenário acontecer, Sim, sim. que o deu força e falar, nossa, eu consigo, a fada vem, ela me ajuda, eu Foi posso. fantástico, porque quando. É assim, a gente a ter que fazer isso ao fim de umas noites é cansativo, Claro que sim. não é? Mas só ver a alegria dele de manhã, quando acordava e estava seco, e que a fada vinha ajudá-lo, ou seja, aquilo, a convicção dele estava certa, e ele ficava tão feliz que aquilo dava-me força para na outra noite a Fazer seguir igual. eu estar lá. Sim, sim. Por isso é fantástico. Assim como Maravilhoso. a fada dos dentes. Quando sai um dentinho, fica o dente Uhum. debaixo da almofada, Nossa, eu adorava ela. porque a fada vem buscar o dente e deixa lá uma moedinha. E Sim. então eles, quando deixam o dente debaixo da almofada, de manhã a primeira coisa, eles nem Não espreitam, esquecem, metem a né? mão. Impressionante, não esquece. Eu tenho que confessar uma coisa, esqueci uma vez. Ah, olha aí. Esqueci. Oh mãe, a fada não veio. Assim, olha, teve que acontecer alguma coisa para ela não vir. Vamos tentar Por de isso, novo. deixa aí. Pode ser que ela venha durante o dia. Não é costume ela vir durante o dia, mas deixa. Uhum. Logo quando chegares à escola, vem-se espreitar. Ai, que Pronto. maravilha. E então eles saíam de casa, lá ia a fada tirar o dente, deixava a moeda. Quando ele chegava, a primeira coisa era ir ver. A alegria dele. Claro. Olha, ela veio. Ela veio assim, olha. Engraçado, ela veio. Eu estive em casa e não dei por ela nada. E ele, tu não a vistes, mãe? Tu não sabes como é que ela é? Porque depois começam a crescer e há a Claro. E curiosidade. Como é que é a querer. fada? Uhum. Né? Como é que ela se chama? Depois vêm as perguntas difíceis e a Sim. gente contorna ali. A pergunta mais recente foi: disseram-me que o Pai Natal não existe. Ah, uhum. Quem é que vos disse isso? Ai, foi um amigo na escola. Diz ao teu amigo que ele não está a falar a verdade. Se calhar o Pai Natal nunca foi à casa dele, o verdadeiro Pai Natal. Por isso ele não pode dizer que ele não existe. Que ele existe. Mas nós também nunca o vimos. Diz assim, pois não, mas os presentes aparecem cá, não é? É, se então pronto. É porque ele faz magia e faz com que tudo aconteça sem ele aparecer. Sim. Por isso, eu acho que, na minha opinião, claro, cada pessoa tem a sua opinião, Uhum. eu acho que as crianças têm fases para tudo. E há as fases de acreditar e depois vão passar pela fase de perceber que isto foi as fantasias que se foi criando para eles acreditarem em algo, Uhum. não é? Porque é importante no desenvolver e crescer
acreditarem em alguma coisa. E eles têm fases para tudo. Vai chegar a fase que eles vão descobrir que realmente o Pai Natal não existe, Uhum. que as fadas também não existem, não é? Mas quando chegar lá a essa altura, eles também já vão ter idade para perceber que a mãe usou certos truques para os ajudar, Sim. não é? E vão reconhecer que foram os pais que ajudaram com essas, eu costumo dizer que são mentirinhas que não prejudicam ninguém, mas que eles fantasiaram tanto naquilo que aquilo ajudou a ultrapassar uma fase menos boa, que é o caso da fada do xixi, Sim. não é? Foi uma ferramenta, depois de tentar várias, que ajudou imenso a mim, mas mais a ele, Claro que sim, claro que sim. E é não é? isso, de usar de um artifício que era expressivo no teu filho, que ajudou a superar. Exatamente, E então, exatamente. assim, vamos voltar lá para a escola e me conta duas coisas. Uma, como é que foi para eles, tão novinhos, se é que foi falado isso abertamente, que eles fizeram uma avaliação médica, como é que vocês levaram essa informação para eles Sim, no primeiro eles momento? perceberam na consulta que estavam de alguma forma a ser avaliados, não é? As Sim, perguntas, o claro. tipo de perguntas, principalmente o Lourenço. Porque é que a médica perguntou aquelas coisas e nós fomos explicando que havia ali alguns comportamentos neles que eles não conseguiam controlar assim muito bem. E como estavam a ter algumas dificuldades na escola, quer de aprendizagem, quer comportamento, achámos melhor eles serem avaliados para ver até que ponto os conseguíamos ajudar. Com Ok. terapias, com falar com a professora e Algumas explicar à professora quais os adaptações. métodos poderia usar com eles. Maravilha. Pronto. Depois, quando iniciaram a medicação, aí explicámos que eles tomam um comprimido, a gente dá-lhes e eles tomam sozinhos, Uhum. De manhã, hum, normalmente, né? Antes de ir para a de escola, manhã geralmente. e à hora do almoço. Na escola tomam na hora do Na almoço. escola tomam na hora do Perfeito. almoço. É, porque ele, então quer dizer, a escola é o dia todo, então eles tomam em casa de manhã para Antes de terem ali sair, uma atenção, né? O efeito do remédio durante a manhã e exatamente. tomam no almoço para ter o efeito do remédio à tarde. Exato, quando eu vou Perfeito. buscá-los, eles já não têm Sem efeito o da efeito do medicação. remédio. Já. E ao fim de semana nem sempre tomam. Oh, A perfeito. médica deixou assim um bocadinho a nós avaliarmos a situação. Se acharmos que eles vão fazer algum tipo de atividade Que que valeria a exija pena. mais a atenção deles e a calma deles, dar. No caso de estarem à vontade, de poderem extravasar a energia deles, não Não dar. Pronto, precisava. ficou ao nosso critério e nós Maravilha. assim fazemos. Vamos gerindo essa parte assim dessa forma, assim como nas férias. É igual. Pronto, há médicos que dizem nas férias para parar. Pronto, no caso deles, a médica disse para nós irmos gerindo conforme a necessidade deles e a atividade Que se que vai fosse fazer. corresponder. Perfeito. E aí, com o início da medicação, nós explicámos que o medicamento ia ajudar numa parte em que eles não conseguiam controlar sozinhos. E eles perceberam perfeitamente e eles percebem o efeito que provoca neles, porque eles são os primeiros a lembrar a medicamento. Então quer dizer, eles gostam de usar o medicamento e sim, Eles notam que eles conseguem ficar percebem. mais calmos e conseguem participar em atividades ou ver um filme com mais atenção. Eles notam esse efeito neles. E então Uhum. eles são os primeiros a dizer: falta o medicamento. Mesmo Ok. na escola, dizem a auxiliar: falta o meu medicamento. Por isso, eles têm a responsabilidade Uhum. de falar a quem tem encarregue de lhes dar, seja na escola, seja em casa, um de nós, porque eles sentem que aquilo vai Maravilha. E ajudar. isso que é o bom de implicar a criança nos processos, né? Sim, É claro que as crianças não têm maturidade e nem devem para aprender as coisas, né, do jeito que nós adultos sim, podemos. claro. Mas ele é a vida deles, então eles têm que estar cientes do que está acontecendo, né? Ou seja, Exatamente. não é para levar as crianças para um consultório para ser avaliado sem dizer absolutamente nada, é para contar uma história, olha, a gente percebeu uma coisa ou outra, a gente quer te ajudar, essa profissional vai poder nos ajudar a Exatamente. te ajudar. Então, quer Exatamente. dizer, é envolver as crianças nas Há, suas há histórias. situações que é difícil para eles controlar e eles costumam dizer: mãe, mas eu não consigo, como é que eu posso fazer? Né? E eles percebem que há certos comportamentos que não fazem direito, não conseguem executar, mas principalmente o Lourenço diz: eu não consigo, mas como é que eu vou É fazer? isso.
Isso E muda tudo. e É depois confiar nos adultos que estão ali, pai, exatamente. mãe, Eu outros, sei que me vais família, dar uma escola. ferramenta que me vai facilitar. Exato. Mãe, me ajuda. Olha, olha que autoconhecimento. 8 anos, poxa. Olha que autoconhecimento. Percebi que É tive verdade. que fazer essa atividade e não fui A bem. intenção de nunca lhes esconder é precisamente essa. Para eles, desde cedo, adquirirem ferramentas próprias. E pedirem ajuda. Olha, bandeirinha branca, me ajuda Eu não estou a aqui. conseguir, preciso de ajuda. Porque Uhum. eu vi mais no Lourenço que a frustração foi tão grande que depois de sair dela foi muito difícil levá-lo a voltar a fazer certas coisas, a falar. Por exemplo, neste momento o Lourenço já consegue falar à turma, mas ainda com algum receio. Uhum. E dar-lhe essa confiança novamente foi muito difícil. Por isso, evitar a frustração é muito importante, porque depois para sair dela é muito mais É mais difícil. trabalhoso, claro que sim. E para os ajudar e arranjarmos técnicas para eles conseguir é muito difícil. E com o Santiago já não passámos isso, não é? Mas com o Lourenço sim. Ainda continua ali uma parte que é difícil. Por isso, se eles souberem de início, eu não costumo dizer que eles têm uma doença. Eles não Não, têm uma até porque não é doença. uma Porque doença. eles no início foi a primeira pergunta, mas nós estamos doentes? Não, Não. não. Vocês têm algumas dificuldades na concentração, no Uhum. estarem mais quietos um bocadinho. Temos que usar as palavras adequadas às crianças, Claro que conforme a sim. idade, Isso. e a executar algumas tarefas com foco e atenção. E veja bem, a mamãe também tem essa dificuldade A, B, C, o papai tem dificuldade D, E, F. Então, quer dizer, Exatamente. todo mundo tem dificuldade. Exatamente. O Lorenzo vai ter que estar mais atento aqui, o Santiago vai ter que estar mais atento aqui, e nós somos um time e vamos ajudar vocês Exatamente. a Até porque brilharem. eles já conseguem perceber as diferentes partes de um do outro, que, por exemplo, o Lourenço já consegue chamar a atenção, o Santiago, quando está muito acentuado nos tiques. Santiago, não faças isso. A mãe diz que não deves fazer isso. Por isso, ele já consegue perceber no irmão que ele está num estado de ansiedade e os tiques aparecem nessa fase e Uhum, consegue chamá-lo a atenção para ele se acalmar. uhum, Isto é fantástico, com 8 anos, não é? claro. Uma criança de 8 anos perceber que o irmão está ali numa fase de ansiedade Uhum. e chamá-lo a atenção para ele se É, com amor, com autorregular. carinho, né? E, enfim, ser mais um lembrete do que ele pode fazer para se sentir melhor, né? Exatamente, Não é para culpá-lo exatamente. ou Não, não, estigmatizá-lo, não. não. E É ser mais uma ele pessoa sabe, cuidadora. porque o Lourenço a dada altura me perguntou: porquê que estás sempre a dizer ao Santiago para parar com o que ele está a fazer? E eu expliquei-lhe que o Santiago, em momentos de ansiedade, começa a manifestar tiques. A mãe, o que são tiques? E eu fui-lhe explicando e exemplifiquei. Naquela altura fui a pescar de olhos. E disse-lhe, tu não vês que o mano está sempre a pescar os olhos? E ele, pois eu não faço isso, assim, pronto. Então, é um sintoma que o mano está a manifestar. É uma maneira de estar a dizer à mãe que está ansioso, que está Uhum. nervoso com alguma coisa que está a acontecer. E por esse sinal a mãe está a perceber, mas a mãe tem que o chamar a atenção para ele se acalmar. E como é que eu lhe vou dizer? Que ele tem que parar com o tique, tem que controlar aquilo que ele está a fazer. E ele, ao tentar fazê-lo, vai-se autocontrolar. Até porque a gente só pode mudar um comportamento do qual a gente está consciente, não é? Então, se esses comportamentos ansiosos, eles estão além da consciência, né? Ou seja, o piscar e tal, Exatamente. são mais difíceis dele mesmo perceber que nós que estamos ao redor possamos ser adultos cuidadores e a ajuda para ele, para exatamente, filho, tá tudo bem? Quer conversar sobre alguma coisa? O que está te deixando chateado? Vamos Exatamente. tentar fechar o olho um pouquinho, relaxar, fazer umas respirações, né? Não é Exatamente. tipo, para de fazer Exatamente. isso, para de... Não, Não, de porque jeito nenhum. às vezes a Isso pergunta, só gera mais ansiedade. a pergunta é, Santiago, o que é que se passa? Isso. Não se passa nada, mãe. Não, passa-se porque tu estás ansioso. E daí o Lourenço. Porque como é que tu sabes? Uhum. Tipo, ele nem disse nada, como é E que tu sabes assim a gente isso? treina o E eu time. vou dizendo, eu sei por isto, eu sei por aquilo. Sim, E ele então chegou a uma parte que ele próprio já consegue perceber quando o irmão está nesse estado precisamos de e mais ajuda. tenta ajudá-lo. E então, qual é a forma?
tentar que ele atenue aquele sintoma Uhum. e ao fazê-lo vai acalmar a ansiedade, o sistema nervoso, tudo depende da situação em que ele está a Claro. passar por ela. Sim, sim. E com 8 anos é fantástico, porque ele tem uma maturidade para atingir isto. Uhum. E depois é o Lourenço, temos aqui ainda não diagnosticado, mas eu tenho quase a certeza que tem uma dislexia Ok. associada. Porque desde o primeiro ano que o Lourenço troca algumas letras, alguns números, tem dificuldade na leitura e escreve em espelho. Escreve muito em Inverte, né? espelho. Espelha algumas letras. Normalmente é o Exatamente. P e o Q, o D e É. o B. E, por Uhum. exemplo, se eu lhe disser assim, olha, escreve aí um P, ele escreve. Mas se eu apontar para o P, que letra é esta? Ele não consegue ler. Ele vai dizer que é outra letra qualquer. Por isso tem a dificuldade na leitura, Uhum. na escrita. Se eu fosse letrando, algumas escreve bem, outras troca. Os números, identifica todos os números, mas tem dificuldade em ler um número completo. Uhum. É importante falar sobre isso, porque esse efeito é muito comum na alfabetização. Muito comum. Crianças É. de 6 anos que estão começando a conhecer o alfabeto, os Sim. números, etc., fazem espelhamento. Elas, de fato, invertem os números, botam as coisas para baixo, botam para outro lado, e tá tudo bem. É normal. É um código, né? A Sim. língua portuguesa, as línguas, de uma maneira geral, os idiomas, eles são códigos, são desenhos. A gente combinou que essa letra aqui é a letra C. E pronto, e Exatamente. tá combinado. Mas para a Exatamente. criança que está aprendendo esse código, que é o alfabeto, ainda é confuso, ela espelha. Sim. E confesso que é uma diretriz brasileira, não sei sobre a portuguesa. Mas no Brasil, a gente precisa esperar, tanto que o diagnóstico mesmo da dislexia é até um pouco mais tardio, Sim. né? Sim. Até Por depois isso é dos 8, 9, por 10, por aí. por isso é que ainda Porque não temos precisa esperar consolidar a a alfabetização. E a maturidade criança cerebral. tem esse tempo. Tem esse Exatamente. tempo. Então não dá para falar que criança de 6 anos é disléxica, não dá. Não, Não não dá. dá. Nem 6, nem 7, 8, depende. É a partir daí que dá para É, começar a é a pensar partir nesse dos 18, diagnóstico. e eles costumam dizer que é mais para o final do segundo ano de escola. Isso. Por isso É para estamos a começar a consolidação entrar da. nessa fase. Isso. No Embora Brasil fala terceiro ano. Pô. com a mudança de escola, houve aqui alguma melhoria. Então eles mudaram de escola, fizeram o primeiro ano nessa escola, onde receberam o Exatamente. diagnóstico. E fizeram o primeiro período do segundo ano ainda nessa escola, Ah, e só ok. depois, a partir do segundo período, é que iniciaram na nova. Então é recente. É recente, Ok. mas já há uma evolução enorme. E por como foi a decisão de mudar de escola, assim, no meio? Mudamos de casa. Ok. E com a insatisfação que havia da outra escola, e temos esta escola que eles andam agora é à porta de casa praticamente, Uhum. uma comunidade escolar muito mais pequena, muito acolhedora. E quando visitámos a escola e falámos com a professora e a diretora da escola, ficámos super entusiasmados porque achávamos que estava ali a ajuda que precisávamos Que bom. para o nosso filho, principalmente para o Lourenço. Porque o Santiago ia mostrando algumas dificuldades, mas nada assim fora do contexto habitual, do normal. O Lourenço estava. Pois é assim, passou de ano, mas hoje em dia não reprovam. Sim. Mas passar com imensas dificuldades também não é bom, porque Exato. ele Que são passou as para um bases. segundo ano a dar Sem matéria do a... primeiro, Exato. Sem não a é? base Sem as importante. bases. Sim. E foi o que eu disse ao meu marido, isto vai ser uma bola, não é? E vão Uhum. buscar lá à frente e é aí que vão dar com a cabeça na parede, como eu costumo dizer. Por Uhum. isso, temos que fazer alguma coisa o quanto antes. Como tínhamos mudado de casa e havia vagas nesta escola, não hesitámos e fizemos logo o pedido. E eles se E adaptaram bem? muito bem. Muito, Não muito bem. ficam na mesma sala, ou ficam? Ficam. Ah, ficam. Interessante, interessante. Eles estão na mesma sala, mas não fazem nada juntos na escola. A professora diz que eles nem parecem irmãos. Ok. Mas por Porque, livre e espontânea vontade. sim, Eles mesmos sim, não sim, se super escolhem, assim, nesse independentes um do ambiente. outro. Cada um tem os seus amigos, cada um no recreio brinca aquilo que quer. Ok. Na sala de aula não estão juntos sentados. Está um num sítio, outro noutro. Uhum. Por isso são muito independentes um do outro. Isso é interessante. Eu já vi diferentes fontes, assim, que fala que é interessante separar os gêmeos
para que cada um possa construir a sua identidade, seu Sim, espaço, né? Para não estar sim, sempre ali na sombra, né? Do irmão e etc. exatamente. Mas também já ouvi pessoas falando que como que é importante não separá-los. Sim, Porque eles são, enfim, estão acostumados, enfim, entre muitas aspas, não sou especialista no exato. assunto, mas a estarem juntos, dividiram aí a barriga da Sim, mãe, etc, etc. há Mas dificuldade da tem. separação. É isso. E que às E vezes eles eu, se potencializam também. eu acho que tudo isso é importante para eles mesmo vincar cada um a sua personalidade e tudo mais. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes a não fazer é o sentido da comparação, Ah, isso. É. que eu Sim. acho que é o erro da maior parte das Com pessoas, certeza. não é? O erro da comparação, Com porque certeza. o irmão faz, aquele Irmãos. também tem que Isso, fazer. exato. O teu irmão não faz, tu não tens que fazer. Uhum. E Mas olha o Lorenzo, ele tá tão sentadinho, né? Faz esses comentários assim, exatamente, e nada muita oportunos. gente diz: ai, vocês são gêmeos, mas não têm nada a ver um com o outro. Não tem E não que precisam ver um ter. com o E outro. mesmo se fossem idênticos, né? Na aparência. Não tem essa Exatamente. chancela que precisam ser idênticos. Não, a Exatamente. gente tem E que eu acho que cultivar as neles não temos essa personalidades. necessidade de separar, porque cada um tem a sua personalidade, cada um gosta das suas coisas. Eles podem ir e As vir. cores, os jogos, cada um tem os seus gostos e são totalmente diferentes um do outro. Por isso, e nós deixamos. Porque é assim, a normalidade é assim. Sim, e vão Ninguém fazer é amigos igual a ninguém. diferentes, Não é claro. porque eles são gêmeos que tem que ser um igual ao outro. Não, não. Cada um tem a sua personalidade, cada um gosta do azul, o outro gosta do verde. E está tudo bem, porque a normalidade é assim, Sim, não é? exato. Agora, o sentido de comparação é mau. Ainda mais, provavelmente, infelizmente, imagino eu, já deve ter ouvido muito até no próprio diagnóstico, né? Ah, mas ele é PH, nem parece. É, Porque se espera que tenha aquela lista do, tem que ser assim, 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 assado, e exatamente. não é Por assim. isso é que eu digo que nem na hiperatividade eles são iguais. E está tudo bem. É só saber lidar com um e saber lidar com o outro. Adaptar A estratégias fada. num. A fada funciona para um, não funciona para o outro. A estratégia da Exatamente. fada Exatamente. não vai para todo E mundo. a fada só teve que. Para o Lourenço só veio por causa dos dentes. Mais nada. Uhum. Porque o Lourenço é uma criança que, lá está, tem a ver com a maturidade. Xixi na cama, não. Consegue autocontrolar, veste-se muito bem sozinho. Por isso, o Santiago às vezes tem algumas dificuldades. E depois o Santiago tem uma frase na ponta da língua em tudo que faz, que é: eu não consigo. Eu peço para fazer seja o que for, a primeira coisa que ele diz é: mas eu não consigo. E então a minha resposta é: nunca podes dizer que não consegues sem tentar primeiro. E Primeiro mesmo que tentas. tentar e não conseguir, É tenta de normal. novo. E é normal. Eu digo muitas vezes: tentaste? Não, então vais tentar. Mas eu não consigo. Mas vais tentar. E depois tenta. Se realmente não conseguir, está tudo bem. Não Sabe o que conseguiste agora, vais conseguir na próxima vez. Com certeza. Sabe o que funciona muito quando eu atendia clinicamente, tinha, né, paciente mais ou menos dessa faixa etária e tal, e também com esse discurso, eu não consigo por outras questões, ou não importa agora, mas eu mostrava sempre um vídeo de um bebezinho que tá engatinhando e tentando ficar de pé. Quantas e quantas e quantas vezes ele não cai, ele não senta, ele se desequilibra. Exatamente. Se na primeira vez que a perna não aguentasse, ele sentasse e falasse, não consigo, não ia andar nunca. Nunca. Exatamente. E isso eu acho que as crianças aprendem muito por observação, é algo muito prático, Sim, que sim. todos nós passamos, e que hoje crianças de 8 anos valorizam e tanto, né? Poder sair, correr, etc., né? De se movimentar. Exatamente. E caramba, isso é verdade. Aí vai perguntar, mãe, mas eu era assim? Sim, filho. Sim, você caiu várias vezes, desequilibrava, tentava segurar numa mesa, numa Exatamente. cadeira, ia testando várias e várias vezes, até porque precisa fortalecer musculatura, que E quando a o gente está de aprendizado. gato, não são fortalecidas, é outro Exatamente. equilíbrio, é outro eixo. Exatamente. Então, sim, É. aí experimenta, ó, fica numa perna só. É um equilíbrio. Agora fica na outra. E você É. dá para a criança o ensinamento através da Exatamente. experiência do corpo, da vida, né? Então eu gosto muito Exatamente. de, É, de eu usar dessa abordagem. quando diz isso, eu às vezes até
Digo-lhe, olha, eu ficava admirada se tu dissesses que conseguias. Exato, perfeito. E depois o Lorenzo diz uma coisa, porque eu digo muitas vezes, e o Lorenzo então já tem essa frase tão incutida nele que, que eu não sei se inconscientemente ele leva para a frente essa frase, mas eu espero que ele leve. E tenho fé que um dia o Santiago a decore bem. Que eu digo muitas vezes: filho meu, não desiste. Digo muitas vezes: filho meu, não desiste. Vai tentar, tentar, tentar e um dia vai conseguir. Uhum. Porque não conseguir à primeira é normal e está tudo bem. Não se pode é desistir. Uhum. Porque se desistires, já tive esta conversa com o Santiago, se desistires, não vais tentar mais e nunca vais conseguir. É Por certo, isso, né? Se eu não é tento, eu vou conseguir exatamente, mesmo. se nunca tentar, Uhum. nunca vai conseguir. E aí o não é certo. É isso. Aí não consegues mesmo. Por isso, não conseguiste à primeira, está tudo bem. Vais tentar à segunda. E vais tentar. E vais tentar. Não quer dizer que faças perfeito logo à primeira, Claro. mas vai fazendo cada vez melhor. Uhum. E então o Lourenço às vezes diz, quando ele vem com essa, mas eu não consigo. E às vezes ele se Lourenço, filho da mãe não desiste. Ah, muito fofo, eles são ótimos. E então é fantástico, por isso é que eu acho que ele se calhar tem aquilo tão incutido nele que a certa altura deve vir aquilo à cabecinha Com dele. certeza, né? Com E ele, certeza. porque quando ele consegue, ele chega à minha beira, mãe, eu consegui. Exato, e é E um então, gostinho tão maravilhoso, não é? fantástico. Do esforço. O esforço Aconteceu, sempre vence o talento, sempre, sempre. aconteceu a primeira vez que ele conseguiu trazer uma ficha de trabalho de casa da escola, e então eu digo sempre: tentem fazer o que não conseguirem, depois a mãe ajuda. Uhum. E então ele disse: mãe, mas eu tenho que copiar estas palavras. E eu disse: pronto, filho, faz e depois eu venho corrigir, eu venho te ajudar naquilo que não conseguires. E fui fazer, já não sei o que é que estava a fazer. Passado um bocado ele aparece à minha beira: mãe, eu acho que consegui. E eu: achas que conseguiste? Tudo? E ele: sim, olha. E mostrou uma ficha. Então fez as palavrinhas todas direitinhas. Olha. Bem, aquilo deu-me assim. Parece que se encheu qualquer coisa aqui. E disse: filho, tu Uhum. conseguiste. Olhar nos olhos dele e ele estava tão feliz por ter conseguido aquilo sozinho Uhum. e depois viu que eu fiquei tão feliz por ele ter conseguido. Uhum. Bem, aquilo, ele ganhou ali o dia, a semana, Claro que sim. foi fantástico. E E mesmo a se partir. tivesse erro, sabe? Mesmo se tivesse erro, Exatamente, tudo bem. A gente tem que ensinar para as crianças a valorizarem o processo mais do que o resultado, porque nós não somos o resultado, né? Nós exatamente, somos todo o caminho até o resultado. O resultado é um indicador de alguma coisa. Mas é exatamente. porque a escola e a vida, de uma maneira geral, né? Os exames nacionais, isso é no mundo todo. São Esforça. tão pela nota, né? Você é aqui é 20, então você é o 20, ou 19, ou 18, ou 10 que você tira. É. E não é, eu não sou o Não, 20, eu não não. sou o E eu 10, eu nesse sou o dia. processo de Exatamente. chegar Eu ali. nesse dia disse-lhe a ele: estás a ver, Lourenço? O importante é nunca desistir. Porque tu vais conseguir. Tens é que insistir, insistir, insistir. Vês como tu consegues? Eu sei que tu consegues. Uhum. Por isso, o importante é, tu agora viste que conseguiste. Exato. Na próxima, se não fizeres tão bem, mas vais ver que vai correr melhor. Exato. Por isso, tens é que estar lá e fazer, participar. E a dificuldade dele continua a ser as apresentações à turma, porque tem muita vergonha, tem medo que se riam dele, Sim. e então, E aí que entra a importância de um bom professor líder dessa turma, né? sim, De conseguir dar é o Lorenzo que tem sim, dificuldade de sim, ler. sim. Então, dar ao Lorenzo as oportunidades de se colocar nesse lugar, mas sem abusar. Podia ser numa escala menorzinha, ele faz uma pequena apresentação primeiro só para ela, depois convida um E amigo que vai exatamente foi o que ajudar a aconteceu na reforçar. última apresentação. Olha, então me conta das Ele, práticas boas da escola. eles tinham que ler um livro em casa e depois apresentá-lo verbalmente à turma, uma prova oral. Uhum. E então ele já andava ali há uma série de dias mal com aquilo, porque sabia que ia chegar a vez dele e ele Claro. não ia conseguir. Uhum. E então desabafou isso com a professora. Começou a chorar e a professora perguntou-lhe o que estava a passar e Uhum. ele disse-lhe que não conseguia falar porque tinha medo. Ela percebeu o qual era o medo dele, porque ela já estava dentro do assunto,
E disse-lhe, então vamos fazer assim. Vais virar as costas aos meninos e vais falar só para mim. Professora, obrigada. Por isso, Obrigada. fantástico. Fantástico foi. Isso é Um adaptação. pequeno gesto É claro que que mudou tudo. que para ele. não deu nenhum tipo de trabalho a mais para ela. Muito pelo contrário, ela Exatamente. protegeu e deu mais um passinho na direção da autoestima para esse menino. Exatamente. Brilhante. Numa próxima, convida um aluno. Aquele que é amigo, né? Que vai reforçar o Exatamente. comportamento, que vai Que vai dar aquela ajudar, que vai... autoconfiança. É a professora e mais um. E aí a gente vai expandindo. É que nem com fobia. Sabe como a gente trata fobia? Sim. Expondo aos poucos. Se você tem uma Não fobia é- de aranha, eu não vou trazer aqui uma aranha e botar aqui na mesa. Exatamente. Né? Isso é uma afronta. Exatamente. Imagina. Então a gente começa com uma figura de um desenho, imagina, uma aranha de desenho animado, infantil. Exatamente. Aí depois eu trago esse desenho aqui, e aqui, e aqui. A gente vai Aos se pouquinhos. aproximando dessa aranha, até eu poder Exatamente. chegar, ver uma aranha ali, talvez eu nem queira. Lá tá bom. Sabe? Então, na escola é a mesma coisa. Então, por exemplo, o PHDA. Outro benefício que tem enorme, que eu fazia muito quando eu trabalhava em escola, era imprimir um lado da folha só. Ajuda com a desatenção, porque às vezes eles se esquecem que tem do outro lado. Exatamente. Então passa, já chama a atenção direto Exatamente. para lá, não precisa imprimir dos dois Exatamente. lados. Sim, vai gastar um pouco mais de papel, mas não vale a pena pela autoestima e pelo encorajamento São da os pequenos truques Claro, que ajudam demasiado a criança demasiado. e ao professor. Vai ser indiferente, Exato. não é? Aumentar o espaçamento das linhas ajuda na leitura. Eu costumo ter dizer um que é a boa orientador. vontade. Claro que A sim. boa vontade de ajudar. E eu acho que para um professor, a nível profissional, valoriza-se muito. Claro Porque que sim. vai para casa naquele dia e vai dizer assim, eu consegui ajudar aquela criança. Ele não foi para casa, não foi embora para casa frustrado, chateado, porque não conseguiu concluir aquela tarefa. E ele mal chegou ao carro à minha beira. A primeira coisa que disse foi, eu consegui, mãe, eu consegui apresentar. E eu, então como é que tu fizeste isso? Diz ele, e ele contou-me direitinho. Comecei a chorar, eu não conseguia, estava nervoso, mas a professora disse para eu me virar de costas e eu assim consegui. Eu assim, pronto, é um truque. A professora usou um truque para te ajudar e tu conseguiste. Eu gosto dela, mãe, ela é fixe. É isso. E Pronto. basta isso. Quem basta escolhe esse isso. caminho de ser professor, que deve ser muito desafiador, mas ao mesmo tempo uma honra, que é transformar tantas vidas, precisa ser criativo. O Lorenzo, ao fim de 15 dias de andar nesta escola, começou a sair da escola com um sorriso na cara. E eu cheguei a dizer à professora, vim buscar o meu filho. E ele saiu da escola assim, para mim, já valeu tudo. Todas as mudanças. Por isso, não me interessa se ele está numa fase escolar igual ao irmão, não me interessa. Interessa-me que ele está feliz. Porque se eles estiverem felizes, é o segredo para ir Para e ter ir sucesso. esticando essa cordinha. Aos Exatamente. poucos. Quando ela propôs essa adaptação do trabalho, Sim. ela ajudou ele a se sentar num outro lugar. Falou, opa, talvez eu consiga. Exatamente. Não é que eu não consigo, talvez Começa eu a ganhar consiga. autoconfiança. Claro, ele já vai para uma próxima, talvez com bastante medo e apreensão, mas talvez ele não chore. Exatamente. E ele já sabe que pode pedir essa ajuda. Exatamente. Então a gente vai ajudando, dando mais repertório até para a própria criança de falar com o professor, professor, poderia fazer dessa forma, eu me sinto mais confortável, Sim. né? Sim, Então, claro. por exemplo, quando a gente fala da desatenção, ou até da hiperatividade mesmo, né, de crianças que não vão conseguir, a escola é muito repetitiva. Então, Sim. às vezes é uma lista de exercício igual a de soma, sei lá, matemática, vai aprender adição, 20 exercícios de fazer soma. Se eu tenho um aluno que ele é mais, que gosta de se movimentar mais, ou que ele tem uma atenção focada muito curta, ele não precisa fazer os 20. Faz 10 Exatamente. bem. Faz 10 bem. E faz os outros 10 outro dia. Ou não faz. Eu acho que a Não escola hoje em dia precisa. eles têm uma escala de objetivos, não é? E os professores têm sempre muita pressa de concluir a escala, porque no fim daquele período tem que ter aquela matéria dada, os miúdos têm que saber isto, têm que saber aquilo, e cada criança tem o seu ritmo. Por E também, isso, senão ele vai estar sempre atrás, né? Então, se ele sempre recebe os 20 exercícios, ele não consegue fazer porque ou ele levanta muitas vezes, ou ele né, não levanta, mas fica vendo a mosquinha que está passeando esse é o Santiago. aqui.
ele não vai conseguir focar em 20. E aí ele vai estar sempre devendo. O Santiago perde-se muito, Sempre. seja na mosca que vai a passar, seja nos desenhos que está na toalha, ou os desenhos que está numa cadeira, perde-se. Isso. E ele não vai dar conta dos 20. não consegue, por exemplo, se lhe der 2 folhas, 2 fichas, e ele não, se a professora disser, pronto, olha, ainda não acabaste essa, mas não importa, passa para a outra, não consegue, porque não acabou aquela. Isso. Tem que acabar aquela. Exato. Só no fim de acabar aquela é que ele consegue. Então aí há técnicas, em vez de lhe dar logo as 2, dá-lhe uma. Se ele não concluir e quiser passar para a seguinte, então retira-lhe a folha, assim depois acabas esta e dá-lhe aquela. Mas se tiver as 2 ali, lado a lado, e ele sabendo que não acabou aquela, e ele enquanto não acabar, não avança. Ele quer concluir. Exatamente. Essa é uma estratégia, sem dúvida. Eu ainda gosto mais da estratégia de, tenho aqui 2 folhas de matemática, exercícios de adição e de subtração, 20 ao todo, 10 de cada. Bota 5 de cada, numa folha. Ele vai conseguir concluir, sabe? Bota um número que ele consiga concluir. Porque senão é isso, ele vai estar sempre devendo, sempre faltando coisa, ou sempre tendo que fazer depois. Isso sobrecarrega demais o indivíduo. O que importa é ele saber fazer adição e subtração. Se ele vai fazer 5, ou 10, ou 15... Quem pode fazer 15, faz 15. Essa é a equidade, né? Dentro da sala de aula. A gente dá diferente porque as pessoas são diferentes. Exatamente. Então, diminuir a quantidade, imprimir num lado da folha, aumentar o espaçamento de um texto, que mais? Iluminar algumas palavras-chave, colocar no próprio recurso da ficha coisas que interessam ao aluno. Sim. Por exemplo, um exercício de leitura. Vamos ler, sei lá, sobre esporte, mas esse menino é, sei lá, Porto, benfiquista, não sei. Bota ali a bandeira para ele colorir. Exatamente. Então ele vai ficar ali, ele vai poder colorir a bandeira, vai ficar mais tempo naquela folha. E eles, quando fizeram esse trabalho do livro, ter que ler um livro para apresentar à turma, o Santiago leu um livro à escolha dele, foi aos livros que tínhamos em casa e escolheu. O Lourenço trouxe um livro escolhido na escola, com uma pequena escolha que a professora sugeriu, pôr-lhe 3 livros infantis para ele escolher. E ele escolheu um. É um livro infantil. Um conto infantil. Tem mais imagem, tem menos texto. E então foi facílimo ele concluir aquela tarefa. Que professora maravilhosa. Ela deu-lhe um livro adaptado às condições dele, que sabia que aquilo ele ia conseguir. Não lhe espetou à frente um livro, não sei quantas páginas, com uma história difícil de decorar para apresentar à turma. Exato. Não, ela adaptou o trabalho a ele. Isso é fantástico. É que ele não tem medidas adaptadas a ele. Ele não precisa, mas isso não é medida. Isso ele continua na turma, continua lendo um livro e fazendo a apresentação de uma maneira diferente, um livro diferente, um livro que cabe participa hoje nas atividades, mas de uma forma mais adaptada a ele. Exato, Tranquilo. E eu pensei, ali no início, pensei que isso de alguma forma o pudesse fazer sentir diferente dos outros. Mas eu fui-lhe dizendo, não filho, está certo, porque olha, cada um escolheu o seu livro. Tu também tiveste direito a escolher o teu. Se é mais pequeno ou se é maior, não interessa. Foi esse o livro que tu escolheste. E é sobre esse livro que vais falar. Se a professora te deu a escolher, é porque ela sabia que podias escolher dentro desses. E está tudo bem. E ele executou a tarefa com sucesso. Que maravilha. Tranquilo. E que isso fortalece, de novo, a autoestima, o senso de capacidade, o senso de, não, eu posso pegar um livro para ler. Tá, talvez eu não pegue a literacia mais rebuscada nesse momento, ou um outro livro, mas está tudo bem. Está na turma, está lendo, está fazendo. Isso é maravilhoso. É fantástico. Que bom que você tem essa professora. Os professores perceberem a capacidade ou as limitações de cada criança e em vez de os frustrar ou de colocar uma barreira, tu não consegues, não. Ok, que medidas é que eu posso introduzir aqui para que esta criança consiga acompanhar os colegas, mas adaptada a ele. De forma que seja uma altura que ela alcance. Exatamente. Senão nunca alcança. Exatamente. Nunca. Eu desta forma, neste momento, eu tenho esperanças que ele termine o 2º ano a conseguir ler alguma coisa. Não me interessa se ele consegue ler tanto ou mais que o Santiago. Interessa-me que ele consiga ler. Se só uma frase, está ótimo. Porque iniciou de uma forma muito má e se ele terminar o ano a conseguir ler uma pequena frase sozinho, é uma grande vitória.
E depois daqui para a frente vai facilitar o processo dele também, Com não é? certeza. Mas lá está, é a mesma situação que eu falei também na Safira. Cada criança é uma criança e não têm que andar todos ao mesmo ritmo. É respeitar o ritmo de cada um, incentivando sempre, dando força para eles conseguirem cada vez mais e melhor, mas dentro da capacidade de cada um. Porque o Santiago já consegue desenvolver a leitura, as contas e tudo sozinho, e ele tem mais dificuldade, mas consegue. Só tem que adaptar as próprias estratégias e conseguir. Às vezes, para fazer contas, eu vou buscar pedrinhas, eu vou buscar, peço botões emprestados à Safira, vamos fazer aqui uma conta, então vais meter aqui X botões e X, e agora vai juntar tudo. E quantos dá? Vou adotando assim medidas estratégicas e, pelos vistos, a professora na escola deixa utilizar a mesma forma. Está tudo bem. E ele mais lá à frente vai perceber que há outras maneiras que o possa fazer. Mas para iniciar e para perceber a lógica, porque às vezes o que é difícil, por exemplo, na matemática, é perceber a lógica, o sentido de que porque é que eu tenho que fazer Senão esta fica conta. muito abstrato, né? Não é? E sempre os problemas, não sei aqui, mas no Brasil fui à feira e comprei tantas maçãs. Que menino de 8 anos vai à feira comprar maçã, gente? Os problemas é um problema, porque Exato. depois mas que conta é que eu tenho que fazer aqui? Eles sabem a resposta, Exato. mas que conta é que eu vou ter que fazer, que exemplificar para dizer que eu cheguei àquele Que tal resultado? usar a moeda do joguinho que ele faz? Ele vai entender claramente que ele tem que colecionar tantas moedas para poder comprar, sei lá o que, não sou dos videogames, mas pronto, deve ter alguma lógica dessa. Então, quer dizer, se eu gosto do Porto, eu quero comprar uma camisa, quanto eu tenho que juntar para comprar 2 camisas? Exatamente. Isso é Às usar vezes do basta universo. exemplificar ou até usar o dia a dia para eles aprenderem algumas coisas que depois vão ter que fazer na escola, não é? Então tirarmos isso no dia a dia, ok, vamos aprender então desta forma. Por exemplo, eles ainda andam muito atarefados com apertar cordões, porque ainda não sei apertar cordões e tenho que pedir auxiliar na escola. Vais insistindo, vais treinando até que tu vais conseguir fazê-lo sozinho. Mas tu consegues. Mas tu achas que eu consegui aprender à primeira? Não. Eu errei muitas vezes. Muitas vezes. Até conseguir fazer direitinho. E olha, e há pessoas crescidas que ainda nem o sabem fazer. Exato. E, ok, está tudo bem. Pedem ajuda e alguém vai ajudar. Por isso é assim que tu tens que fazer. Por isso, é dares a entender à criança que tudo é um processo de Eu acho que evolução. isso que você acabou de falar é muito legal, muito valioso, que é a gente também mostrar as nossas fragilidades, né? Porque às vezes a criança tem essa perspectiva de que os pais, principalmente, mas os adultos são perfeitos, né? Fazem Exatamente. tudo bem e são perfeitos. Exatamente. Não, Não, eu não nasci assim a saber tudo e a Hoje o saber cadastro, né, o fazer. sapato, a sapatilha é fácil, beleza. Mas olha, Exatamente. eu tenho tantos anos, já fiz isso muitas vezes. Mas tem outras coisas que são bem Exatamente. difíceis. Me pede pra fazer minha embaixadinha aqui no futebol que você vai ver o desastre. Sabe? Então, assim, é mostrar também a nossa incapacidade em algumas coisas. E brincar. Brincar com eles. Porque eles na brincadeira, às vezes a gente diz assim, olha, eu não sei fazer isto. Oh mãe, mas podias brincar comigo, mas eu não sei. E eles então, eu ensino-te. E eles sentem-se tão importantes com isso. Sim. Então, ok, então vá lá, ensina-me a fazer isto. Às vezes coisas que sei. Sim. Mas eu vou-lhes dizer que não sei, porque eles sentirem-se importantes, que vão ensinar a mãe a fazer, nem que seja uma brincadeira, uau! Exato, porque eles Então também eu ensinam ensinei muito. a minha mãe. Fui eu que ensinei a minha mãe. Uhum. E isso é fantástico, porque dá-lhes aquele arzinho que eles precisam, não é? Eu consigo. Às vezes, numa brincadeira, uma coisa que para nós aparentemente pode não ter importância nenhuma, para eles tem toda a importância, Claro que sim. não é? E é tão fácil para nós fazermos, às vezes é difícil tirar tempo, mas quando a gente quer, consegue. E só ver a atitude deles, não é? O ego deles confiança, fica mais, ok, pronto, tirei 5 minutos do meu dia e ele ficou uau. E durante uma semana vai dizer a meio mundo que ensinou a mãe Exato. a chutar a bola ou a fazer Exato. determinado jogo. E tão cedo não se vai esquecer.
Isso é fantástico, porque para ganhar frustrações e estarem em baixo, eles têm muitos obstáculos. Com certeza. Não é? O contrário é que é mais difícil. E se formos usando assim pequenas estratégias, Fortalece para a vida, não é? Joana, o que você diria assim que foi o seu maior aprendizado enquanto mãe, de ter o PHDA, né? De receber esse diagnóstico do PHDA dos seus filhos? é assim, o maior aprendizado, talvez o que foi mais difícil é tentar perceber o que é dificuldades derivadas de um diagnóstico e dificuldades dentro da idade. Interessante. Não é? Uhum. Porque há coisas que fazem que está ligado ao diagnóstico e há coisas que fazem que está ligado à idade. Tem a ver com maturidade, tem a ver com uma série de coisas. É tentarmos perceber o que é uma coisa e o que é outra. E temos que ajudar de formas diferentes, porque se estiver relacionado com a idade, ok, é falta de aprendizado e de instruir a criança, não é? Uhum. Se estiver associado ao diagnóstico, podemos ter que usar outro tipo de estratégia. E pode não resultar logo à primeira. E temos que tentar à segunda, não é? E ao início, antes de haver um diagnóstico, também há uma frustração enquanto pais. Porque lá está, tentamos e forçamos certas situações que não têm sucesso. E andamos ali, mas porquê? Mas porquê que eu explico direito e ele volta a fazer, não é? E depois, quando há um diagnóstico, nós percebemos, ok, aquilo não acontecia por causa disto. Então temos que arranjar aqui formas e depois aí podemos aconselhar com o médico, podemos pesquisar, hoje em dia temos o Tantas acesso à fontes, internet, né? tem um Sim. lado bom, não é? Tem um Sim. lado mau, mas também tem um lado bom, Sim. que a gente pesquisa e encontra muita coisa boa. Sim. É preciso saber diferenciar o que é bom e o que é mau e tentar. Não quer dizer que uma técnica que funciona com o vizinho do lado vai funcionar com o nosso, mas tentamos. Sim. E Ou se que não vai funcionar com um funcionar, filho e com outro, não é? exatamente, exatamente, sendo eles tão diferentes. Por isso, um dos desafios maiores foi perceber isso e saber gerir isso enquanto pais. Às vezes, com a correria do dia a dia, é difícil mantermos a calma para tudo. E há aquela explosão, assim, bens outra vez fazer isso, respirar fundo e pensar, ok, é uma criança e não está a conseguir controlar aquela situação. Ok, e se não der para instruir naquele momento, então desiste daquela tarefa, ou seja o que for, e passa à frente. Deixa para um outro momento, né? Exatamente, exatamente, porque não vai fazer bem nem a nós, nem à criança. E então, às vezes acontece-me de não ter tempo para estar a instruir de forma mais adequada a criança, ou um trabalho que traz a escola, ou uma brincadeira, assim, olha, agora a mãe não pode. Vamos deixar isso para outra altura. Olha, agora vai fazer outra coisa que tu gostes. E depois, mais tarde, quando eu tiver um bocadinho de tempo e puder dedicar mais a isso, lembra-me e vamos fazer. E eles assim fazem. Maravilhoso. Essa autoimagem, né? Essa Não é desistir, autoconsciência. exatamente. Não é desistir. É Não. pelo contrário, falar, olha, eu não estou no meu melhor momento para lidar com essa situação ou fazer esse ensinamento agora, porque se eu tentar, não vai sair do melhor jeito possível. Exatamente. Então, eu vou causar mais dano do que reparar dano. Então, é preferível esperar, Exatamente. deixar. Eu adoro essa metáfora já devo ter falado aqui inúmeras vezes, vou repetir quantas forem necessárias. Educar é isso, né? Repetir. Minha mãe falava isso, educar é Exatamente. repetir. E é Exatamente. verdade. A metáfora é a seguinte: imagina que tem uma pessoa se afogando no mar. Sim. Vem o salva-vidas resgatá-la. O salva-vidas vai dar aula de natação para ela naquele momento? Olha, bate assim o pé. Pelo amor de Deus, a pessoa está se afogando e vai receber aula de natação. Nem vai estar com atenção ao que diz. Impossível, impossível. A pessoa está sem nenhuma estrutura emocional e abertura ao aprendizado. Não é o momento de ensinar ela a nadar. É o momento de pegar ela e falar: vamos, querido, vou te levar para a praia, para a areia. Coloca ela lá, deixa ela respirar um bocadinho, deixa passar o susto. Quando ela se acalmar, fala: olha, tem que fazer uma aulinha de natação. Sabe? Então é num outro estado que nós e a criança podemos ensinar
educar e aprender. Atenção, isto é difícil. Sim, claro que sim. Claro É que sim. muito mais fácil, Estamos teorizando, né? né? Lógico. Dizermos assim desta forma. Claro. Mas Aqui colocar calmas no podcast. Não, mas colocar em prática requer também um exercício diário para nós, né? Psicologicamente, e temos que pensar, ok, é uma criança, são os nossos filhos, e depois percebermos, nunca esquecer que nós somos o exemplo para eles. Isso. Se nós reagirmos à dificuldade deles com uma forma negativa, ríspida, eles vão levar isso para a frente. Sim. E ao invés de irem ajudar alguém que lhes vá pedir ajuda, eles vão fazer o mesmo que nós fizemos. E vão repetir o comportamento, sem dúvida. Por isso, em vez de o estarmos a fazer mal, respiramos fundo. Sim, não é o momento. Neste momento eu não posso. Vamos deixar para mais tarde. Vai fazer outra coisa. Olha, vai ver um filme, algo que eles possam fazer sem a nossa companhia naquele momento. Uhum. Vai fazer outra coisa, outra atividade que possas e queiras fazer sozinho, e depois vamos fazer esta, eu vou-te ensinar, vou-te explicar como é que se faz direitinho. Pronto, e eles vão. É isso. Enquanto se for tudo de uma forma mais ríspida, mais zangada, ok, usam ou fecham-se e depois nunca mais vão pedir aquilo. Ou então vão levar isso como exemplo e vão fazer a outro. Uhum. Não é? É isso. E a dificuldade está aí, é o autocontrole. Que é Sim, muito que temos que difícil. praticar, temos que, igual a gente fala para eles, né? Não é para desistir, serve para nós também. Não podemos desistir, que somos os maiores interessados que essas vidas, que são os nossos filhos, tenham sucesso, né? Exatamente. Então não podemos desistir de ser sempre o próprio vigia do nosso comportamento. Exatamente. Não vamos acertar sempre, não é sobre isso, não é? Não é sobre isso. É sobre estar alerta. Sim. E sobre perceber quais são os melhores momentos, estados e conhecer o próprio corpo. Eu sei exatamente quando ativa a minha raiva. Exatamente o caminho que ela faz aqui. E eu já criei e treinei e errei inúmeras vezes, mas continuo treinando em toda a oportunidade de pedir ajuda. Olha, preciso sair daqui. Se eu continuar aqui, eu vou falar algo que eu não quero, eu vou fazer algo que eu não quero, então eu preciso sair, fazer o que eu preciso e depois eu volto. É normal. É normal. É normal. Então é importante mesmo a gente poder falar sobre isso. Nós somos seres humanos, é difícil às vezes o autocontrole e eu falo por mim. Tenho 3 crianças, todas diferentes, uma com autismo, 2 com hiperatividade, déficit de atenção, a maneira de lidar em certas situações é diferente, não é? Então tem que haver ali, por vezes, um autocontrole ainda maior. Sim. Porque há dias difíceis, há dias que o stress é maior. Por outros motivos, trabalho, né? A paciência não é tanta, claro. É normal. Então, o autocontrole vem para a gente perceber se estamos abertos àquela situação naquele momento ou se tem que ser mais tarde. E que aprendizado, aliás, que ensinamento é isso para os nossos filhos, né? Olha, eu também não fico bem. E assim como eu quero que você aprenda a se autogerir, eu tô te ensinando, olha como eu faço. Quando eu não tô bem, eu falo que eu não tô. E eu preciso usar das minhas estratégias para ficar bem. Sim. É isso que eu tô aqui te ensinando, tanto com palavras e recursos, como com ações. Exatamente. Por exemplo, a Safira por vezes faz birras à hora do jantar. E às vezes dá vontade de ceder, porque a gente chega a um ponto que ou dá o ensinamento e tu não vais ganhar a tua, ou temos paz durante o jantar, que é o único momento em família do dia. Uhum. E então há ali, ok, se eu ceder, eu vou passar um mau exemplo aos outros 2. E a ela também. Sempre que eles fizerem uma birra, eles, ok, a Safira faz, ela cede, eu posso fazer, também vai ceder. Sim. Não é? E então, se eu lhe mostrar a ela que aquela birra não vai levar a lado nenhum, eles vão tirar isso também como lição. Uhum. É difícil isto, porque é ao final do dia, por norma é a hora do jantar. Sim. Estamos cansados. É o único momento em família. Queremos estar em paz e viver o momento. E é difícil gerir isso tudo. E então, às vezes acontece, em dias de mais tensão, acontece, eu saio da mesa
tem que vir cá fora respirar um bocado. E aí o Feliciano já sabe, ela foi respirar e volta já. E está tudo bem. E ninguém faz perguntas, porque já sabem que é a forma que eu tenho de me autocontrolar, respirar fundo e bem para dentro e está tudo bem. E às vezes só o eu fazer isso, ela vai se acalmar também. Que já é o recado, né? Olha, ela não precisa gritar, Exatamente. ela não precisa fazer Não nada. estou Ela satisfeita saiu, com o já... teu comportamento. Exato. Ela saiu, não está satisfeita. Não está bem. E depois ela tem a sensibilidade de ver quando eu não estou bem. Sente. E então, às vezes é o suficiente para aquela situação mudar. Ok. É isso. Vamos ao nosso quadro? O quadro desse programa em que eu falo uma palavra e você pensa em uma outra palavra, uma pequena frase para trazer assim uma reflexão sobre esse assunto. PHDA. É a primeira, claro. Um desafio. Desafio. Desafio diário. Escola. A escola é um desafio difícil de contornar porque não depende só de nós. E requer atenção. Muita atenção. Porque eles dão-nos sinais. É só estarmos atentos. Porque nem sempre eles verbalizam o que não está bem, porque eles são crianças e às vezes não se apercebem que aquilo que lhes estão a fazer não está bem, não está certo. Então nós temos que ir pelos comportamentos. Perfeito. Atenção. Atenção aos comportamentos. Porque as crianças dizem-nos. Se não for verbal, é comportamental. Com certeza. Por isso, sim, a escola é muita atenção. Atenção. Sociedade. A sociedade, mazinha. Mazinha. Sociedade muito é para pensar e evoluir, cruel, né? E calcar o sapato dos outros um pouquinho, ver onde aperta. Mais empatia. E futuro? O futuro. Eu vejo assim um futuro maravilhoso. Porque acho que eles, os três, acho que eles sabem bem o que fazemos por eles. E reconhecem com gestos. Por isso eu acho que o trabalho que estamos a fazer e o exemplo que passamos dá um futuro maravilhoso. Com certeza. Porque eles, com todos estes exemplos que temos em casa, todos diferentes, os nossos filhos vão crescer com a normalidade de que há crianças diferentes. Somos todos diferentes. Há crianças diferentes. E respeitar. Diferentes. Igualmente diferentes. Não foi à toa que esse é o nosso slogan. Por isso, que é isso, somos igualmente saber respeitar, diferentes. Saber respeitar as diferenças e ajudar sempre que possível, da melhor forma que possa. E eu acho que não há melhor, e os meus filhos têm bem esse reflexo. E passam à prática. Demonstram, exato. Passam à prática. Um ajudando o outro. Por isso eu acho que o futuro é maravilhoso, porque é o que falta na nossa sociedade. Essa vem comigo, né? Vamos juntos. Crianças, e depois as crianças são o futuro da sociedade, não é? Por isso, se eles crescem com esta mentalidade e a colocá-la em prática, é fantástico, porque vão dar adultos maravilhosos. Isso. E, né, sendo pais com outras possibilidades de ensinar, de educar e de criar nova sociedade. Muito bom, muito bom. Tenho muito orgulho nos meus filhos, na minha família. É para se orgulhar mesmo. E eu tenho muito orgulho de vocês, como pais, como família. Nossa, obrigada. Que maravilha. Obrigada mesmo por essa partilha. Chegamos ao fim do nosso voo, mas de verdade, assim, foi maravilhoso viajar com você 2 vezes. Obrigada. Você é uma querida, uma simpática e, nossa, tanta dedicação mesmo a todos os seus filhos. Que faz parte do ser humano e contribuir para uma melhor sociedade. É dar o conhecimento da nossa experiência e, de alguma forma, poder ajudar alguém que num momento está a passar por algum momento que nós já passámos, ou que, não é? E tirar ali, ok, vou experimentar isto. Exato. Que ela experimentou, pode ser que resulte comigo, e até resultar. Isso é fantástico, porque hoje em dia tudo roda à volta de dinheiro e isto não custa nada. A gente passar o nosso conhecimento, o nosso exemplo, não quer dizer que funcione, mas pode tentar. Sim, que seja uma inspiração, né? E é para isso que estamos aqui, é para isso que nasceu esse podcast, não só o podcast, mas tudo que fazemos no Projeto Modo Voo vai com esse intuito de poder levar mais uma faceta, né? Mais um caminho
De novo, quando a gente fala de ser humano, saúde mental e ser humano, ponto. Sim. Não existe fórmula mágica, não existe resposta única, não existe, não existe. Existem caminhos. E aqui a gente Sim. conta essas histórias. E E por pode ser que muito... alguém precisava Exatamente. ouvir aquilo, né? E não há histórias cor-de-rosa. Nem. Ninguém tem uma história perfeita. Toda a gente passa várias fases, vários aprendizados. Ninguém nasceu ensinado a saber para. Agora, há pessoas que estão mais abertas para, outras não. Perfeito. Né? E ninguém adivinha que vai ter um filho que com necessidades ou com algum tipo de deficiência, nada. Ninguém nasce preparado para. Não é? A gente, quando idealiza a maternidade, idealiza de uma forma global. E depois é o que acontece. Uhum. Não é? Eu costumo dizer muitas vezes que se eu soubesse, antes de ter a Safira, que a Safira ia ser assim, eu tinha a Safira. Eu tinha. Na mesma, exatamente igual. Porque eu tenho a certeza que ela nasceu para ser minha filha. Uhum. Ponto. Assim como ela é. Porque veio-me ensinar muita coisa, inclusive a ser um melhor ser humano, e ela é uma criança super feliz. Dentro das limitações dela, é uma criança super feliz, sempre sorridente, sempre. E os gêmeos exatamente igual. Por isso, os meus filhos, dentro de casa, nenhum é discriminado e todos são felizes, cada um da A sua sua forma. maneira. E está tudo certo. E crescem com estes exemplos que há crianças diferentes e é normal. Não é? E é Não para ser é, assim. não é, ai, olha aquela criança. Olha. Não, Não são uma fábrica, é uma né, de criança caixinhas. diferente. Sim. Não é? E eles às Claro. vezes até têm a sensibilidade de perceber se podem ir à beira daquela criança e como podem abordá-la. Não é? Porque eles sabem que há crianças que toleram o toque, outras não, porque vou-lhes explicando a Safira, porque tem várias fases, não é? Uhum. Então eles crescem dentro disto, Dentro a desse sistema de respeitar. inclusão. Né? Aí nem Exatamente. cabe mais falar de inclusão, de respeito, né? De respeito a todos. E que Exatamente. eu não. Enfim, todos cabem nesse mundo e todos são diferentes, um tem mais uma especificidade do que outros, Sim, e eu claro. preciso saber como eu chego ali, E naquele o universo. respeitar a diferença. Ok, eu sou assim, tu és de outra forma, ok, como é que eu vou lidar contigo e vou respeitar a tua forma, Exato. não é? E ensinar ao outro como pode lidar comigo. Não Os é? meus direitos acabam quando começam os seus, não é? Isso, exatamente. Então eu vou até aqui e depois E daqui isso eu é tenho... com toda a sociedade, porque ninguém é igual a ninguém. Não é? Eu tenho uma personalidade, a Marcela tem outra, e está tudo bem. Eu vou aprender a lidar consigo, você comigo e ok, relacionamos. Por isso é que há pessoas que dão melhor, outras dão-se pior, Claro, sim, não é? sem Por isso, dúvida. isso é o normal. Agora, uma criança com um tipo de deficiência ou um diagnóstico não tem que ser tratada de maneira diferente porque tem um diagnóstico. Não. Não. É, ok, vou adaptar o comportamento àquela pessoa ou criança, como tenho que adaptar a uma A personalidade todas as diferente da minha. Exato. Não é? Exatamente. É o respeito. Trata-se do respeito. Exato. E a empatia. Eu acho que em todos os casos, se nos tentarmos pôr no lugar da outra pessoa, será que eu fazia assim? Será que eu dizia isto? Não é? A maior parte das pessoas, quando chega a borda a Safira, é coitadinha. Eu não. Ela, coitadinha, não tem nada. Olho para ela, é uma menina feliz. O que é que ela tem de coitadinha? Nada. Nada. Ai, tenho tanta peninha de si. E eu peninha de mim, porquê? Tenho 3 filhos maravilhosos. Porquê que tenho que ter pena de mim? Não sou nenhuma coitadinha para ter pena de mim. Não precisa disso. Exato. Não é? Por isso, eu tenho a vida que tenho, sou feliz. Há dias cansativos, há dias exaustivos, mas tenho muita felicidade dentro de casa e muito amor. E eu acho que às vezes as pessoas são tão frustradas que o problema delas é isso. Não têm, não é? Tu tens e eu não quero que tu tenhas. Mas isso é um problema dela. Cada E um não cuida nosso. do seu pacote, não é? Mas é isso, assim, eu ia te pedi uma mensagem final, mas eu acho que o que você acabou de falar é a mensagem por si só, não é?
A Sim. gente ter uma sociedade que entende que somos diferentes, que precisamos respeitar cada um na sua individualidade, não é por causa de um diagnóstico, é porque, a priori, a linha é, somos diferentes. E eu tenho que saber como que eu Exatamente. chego na Joana, como que eu chego na Safira, como que eu chego no Lorenzo, como Qualquer que eu chego pessoa. em qualquer pessoa. E Exatamente. ponto final. É sobre isso, né? É sobre É. isso que é essa mensagem que a gente divulga aqui. E pronto, e de tudo que a gente falou, realmente, acho que é essa a mensagem. É a inclusão como ela deveria Sim. ser, né? O mundo, não, de novo, aí quando a gente chega nesse lugar de mundo, nem precisa falar de inclusão. Porque fica Só o simples facto de de haver por exemplo, num respeito. num parque infantil, haver uma criança que se vá direcionar à Safira, por exemplo, e a mãe ou o pai diz: Não, não te chegues à beira dessa menina. Errado. Errado. Eu compreendo que às vezes possa dar algum receio, mas, ok, tentar perceber como é que o meu filho pode socializar com aquela menina, respeitando as ações dela, não é? Ok, Uhum. não pode ir direto a um abraço, não, mas chega à beira dela, olá, Olá, estás boa, vestibular. Exato. né? E ela logo a seguir, é isto que os adultos não percebem. A Safira é que vai dizer àquela criança como é que ela pode reagir com ela, dando de imediato um abraço ou um beijo, né? Ou mostrando quer se afastar e não quer contacto físico, Uhum. mas podem brincar de alguma forma e ela é que vai dizer isso. As pessoas não têm capacidade de perceber. Ok, o que é que os pais têm que fazer? Olha, filho, aquela menina não gosta muito de abraços e de beijos, mas vais-lhe dizer olá e vais ver como é que ela vai reagir. Não, não é o afastar como se fosse um bicho, Uhum. não é? Não é isso que é Ensinar correto. a como chegar, não é? Porque Exato. estão, dessa forma, vão respeitar a Safira, um exemplo, não é? E vão ensinar aos filhos o futuro. Exato. É como Porque se aquela relacionar com as criança não está pessoas. livre de acontecer alguma coisa e ficar de alguma forma incapacitada. E um dia os pais vão passar porque os pais da Safira possam estar a passar, Uhum. não é? E não Safira vão brilha, tá gostar. vendo? Ela voltou a ser o nosso assunto. Ela tem esse imã, essa coisa doce que atrai É porque pessoas e quando eles conversas e estão os tudo. três, a Safira é a que consegue chamar mais a atenção porque pronto, a Safira não se fecha para o mundo, não é? Sim. A Safira vive. Sim. E quem não estiver bem, muda-se, É isso. não é? Por Joana, isso, muito, muito, muito obrigada pela tua obrigada presença, pela eu. tua história, pelos teus filhos. Obrigada, obrigada por partilhar isso conosco. Tenho certeza que vai fazer a trajetória de alguém mais feliz, mais risada, mais alto Espero que astral, sim. né? Você Espero que traz sim. isso, né? Te conheci agora, mas sem dúvida que eu tiro aqui no meu coração que você é a resiliência em pessoa, que consegue dar a volta e ter uma frase de afirmação e doadora e se transformar para ver o melhor nos seus filhos e para você com alto respeito. É sobre isso. Então, obrigada mesmo É a missão por da ter vida. voltado aqui e compartilhado essa história Obrigada eu. conosco. Quanto a você, eu te vejo num próximo voo. Esse episódio sai, como sempre, à quinta-feira, às 8. E o próximo episódio, também a próxima viagem, mantemos esse mesmo dia e horário. Então, eu te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. logo. Até logo.